Gentilmente nos atende jornalista Leandro Demori, que escreveu uma matéria interessante para o site impedimento.org. Impedimento.org. Sabemos dos internet também, né? Impedimento.org. Não, é que tem escrito errado aqui, Marcelo. Peço desculpa ao Leandro. Leandro Demori, que escreveu uma matéria para o site impedimento.org sobre a empresa Douyin Sports. Leandro, só você tem a resposta que nós queremos, Leandro. O que é e quem é a Douyin Sports, Leandro Demori? Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Globo. O que é exatamente a Douyin Sports? A princípio, talvez nem os sócios dela saibam responder, porque nessa semana mesmo, fazendo uma suíte da matéria que a gente publicou no site impedimento.org, o Jornal do Estado de São Paulo foi atrás do pessoal da Douyin em Malta, que é onde fica a sede legal deles, e segundo a própria secretária da Douyin, os sócios pouco aparecem por lá durante o ano. Então, é muito difícil a gente conseguir falar com alguém desse fundo, alguém que responda pelo fundo e diga exatamente o que é o fundo, né? O que a gente conseguiu procurar e pesquisar, por enquanto, em relação à Douyin, é que ela é um fundo inicialmente dito britânico, com sede legal em Malta, cujo um dos sócios da Douyin, um cidadão chamado Cláudio Tonola, é um cidadão que é dono de diversas empresas aí por alguns países, como Panamá, Malta, Suíça, e aparentemente esse cidadão que é sócio da Douyin também é sócio de outras empresas que mexem ou ajudam a montar empresas ou ajudam a administrar empresas que mexem com jogos online, com sites de apostas online que obviamente tem jogos de futebol no meio disso. É isso, né, Leandro? O que chama atenção, primeiro, a sede em Malta, de uma empresa que aparece aí, aparece em pouco tempo e contrata 2 jogadores com preços elevados. E em relação ao Renato Duprá também, Leandro, pelo que se pode apurar, pela matéria que você conseguiu fazer no impedimento.org, qual que é o papel do Renato Duprá nessa empresa, nessa Douyin Sports? Olha, o Renato, pelo que a gente fez uma matéria bastante em cima da Douyin, da sede legal dela em Malta e dos negócios com o Leandro Damião. Então, o que saiu fora disso, a princípio, é que o Duprá é o chairman da empresa, né? O contato da empresa no Brasil. Possivelmente é um link entre o fundo maltês, no caso, a Douyin, e os clubes brasileiros e os jogadores brasileiros. O que de forma alguma, a gente deixou isso também muito claro na matéria, é importante a gente deixar claro também no ar agora, de forma alguma a transação do Leandro Damião é ilegal. Não há absolutamente nada de ilegal na transação do jogador. O que chama atenção é que a Douyin, sediada em Malta, tem no mesmíssimo endereço da Douyin, uma empresa que ajuda a montar e administrar sites de apostas online, ou seja, é uma analogia como a gente poderia fazer uma analogia como se o dono dos cavalos e o patrão dos jockeys e o dono do estabelecimento onde os cavalos correm também tivessem um site de apostas de cavalo. Quer dizer, ao menos há um conflito de interesses nessa relação. E quem são ou quais são os grandes chefões ou quais são os cabeças dessa Douyin Sports, Leandro? Olha, a princípio os sócios que a gente conseguiu apurar, o sócio que faz o link entre a Douyin e essa outra empresa, chamada Credence, a Douyin e a Credence estão no mesmo endereço em Malta. O homem que faz o link entre essas duas empresas se chama Andrew Cefai. Esse cidadão é sócio do Cláudio Tonola, que é esse outro cidadão, em outras empresas. Então, aparentemente, a ligação entre esses dois executivos, que são, ao mesmo tempo, sócios da Credence, que é uma empresa que ajuda a montar e administrar sites de apostas online, e a Douyin, que é uma empresa que hoje, além do negócio do Leandro Damião, que vocês estão muito bem debatendo no ar, a Douyin também tem, por exemplo, isso conforme o site oficial da Douyin na internet. Tá? Isso não é uma apuração feita em canais super difíceis de serem encontrados. Segundo o próprio site da Douyin, a Douyin, por exemplo, tem os direitos de imagem do Neymar para a Copa do Brasil 2016. A Douyin gerencia os direitos de imagem do Xavi para algumas turnês que ele faz em países, levando algumas coisas da Champions League, esse tipo de coisa. A Douyin gerencia direitos de imagem do ex-tenista Boris Becker. Então, é uma empresa que tem grandíssimos nomes, né, no seu portfólio de campeões.
e ao mesmo tempo existem sócios que fazem um link com outras empresas que têm ou administram ou ajudam a administrar sites de apostas online. E Leandro, nessa reportagem que foi feita por você, por outros companheiros, vocês conseguiram descobrir ou levantar ou ter alguma informação sobre qual o objetivo da Doyen Sports no Brasil? Se ela tem algum tipo de perfil de jogadores que ela pretende gerenciar, ou se alguns clubes vão facilitar alguns negócios com ela em relação a outros clubes ou não? Olha, é difícil a gente imaginar, porque como vocês estão falando de Rildo, né, e a gente está falando de Rildo e de Neymar, né, quer dizer, a gente está falando da Terra e da Lua, né, a partir do momento que uma empresa administra a imagem do Neymar na Copa e tem os direitos para administrar isso e compra o Rildo, quer dizer, fica difícil a gente traçar um perfil de jogador que a Doyen está buscando. Eu estou na mesma tese de vocês, que a Doyen está comprando o Leandro Damião e esperando uma valorização, fazendo um investimento muitíssimo otimista, né? Porque ela tá praticamente pagando, se fosse um automóvel, pagando 20% acima da tabela FIP do Damião hoje, né? E esperando vender esse carro em 2014, 2015, tem uma valorização em cima disso ainda. Quer dizer, como negócio, é um negócio arriscado. Talvez a Doyen goste de fazer negócios arriscados. Isso é um perfil empresarial que a gente não pode especular em cima. Mas talvez tenha outras coisas por trás disso que a matéria não apurou e quero reiterar novamente, né? A transferência do Damião, ela não é ilegal, o Santos não está fazendo um negócio legal, o Internacional não está fazendo um negócio legal. Mas a questão é que na mesma sede dessas empresas em Malta existem sedes de apostas online. O que mais me chama a atenção é o próprio Internacional, que em 2005, alegadamente, isso é uma verdade jurídica, né? Perdeu um campeonato porque o campeonato estava sendo manchado, estava sendo poluído com apostas ilegais, através da compra de um árbitro. Hoje o Internacional, de certa forma, pode estar no condicional se beneficiando de um esquema que seja, talvez, parecido com isso. Então, os clubes também reclamam quando não são beneficiados, mas quando são beneficiados e o dinheiro entra em caixa, todo mundo acaba fechando o olho. Marcelo Beckler, conosco Leandro Demore, jornalista que escreveu uma matéria para o site impedimento.org em relação à Doyen Sports, que é uma empresa que realmente chama atenção. O Leandro já falou que é uma empresa que tem uma sede em Malta, uma sede até em um local que é conhecido por ser um local de apostadores, uma casa de aposta, e que realmente chama atenção nesse final de ano aqui no Brasil, um negócio vultuoso, tirando o Leandro Damião do Internacional, colocando em outro clube brasileiro, o Santos, por 41 milhões de reais. Marcelo. Primeiro dar parabéns para o Leandro, a matéria do impedimento é muito boa, trazendo quem é quem, né? Quem são as pessoas por trás, quais são as outras ocupações dela, são pessoas ligadas com empresas também em outros paraísos fiscais, mundo afora, Panamá, Andorra, por aí vai. Queria perguntar, Leandro, o seguinte, se quando você estava produzindo essa matéria, se você viu também investigação de jornais e de empresas na Europa, desconfiando também da Doyen Sport e de qual que é o interesse deles no esporte, porque a gente vê que a própria negociação do Falcão Garcia, né, do Atlético de Madrid para o Mônaco também foi negociada pela Doyen Sport, do Kaká para o Milan também foi negociada pela Doyen Sport. Se há desconfiança fora do Brasil, porque a gente pega que as cifras são muito grandes, geram estranheza, o tamanho dessas cifras para se tirar um jogador do Inter e botar no Santos, se fora também se tem essa desconfiança desse grupo que está surgindo com força. Marcelo, os jornais espanhóis, a empresa espanhola chegou aí um pouco a fundo nisso, e a empresa portuguesa também. A empresa portuguesa me parece inicialmente a mais preocupada. A italiana eu não cheguei a ver nada sobre isso, e a imprensa inglesa, digamos, os grandes centros do futebol, Inglaterra, Alemanha, eu não cheguei a ver nada sobre isso. Na Espanha teve alguma apuração sobre isso. Em Portugal, eles me parecem muito preocupados, porque a Doyen está entrando com mais força dentro dos clubes. Então, eu não vou saber citar os nomes dos clubes agora de cabeça, mas não só a Doyen, outros fundos estão entrando em grandes clubes portugueses, Sporting, Porto, enfim, colocando jogadores nesses clubes, quer dizer, colocando e tirando, acaba participando da escalação desses clubes também, né? Então, e me chama a atenção porque é o seguinte, por que Portugal, né? A Espanha a gente tem uma situação um pouco diferente, porque até essa semana a Gazeta dello Sport trouxe uma matéria mostrando que Barcelona e outros clubes europeus, espanhóis, recebem indenização fiscal do Estado espanhol. Então, e a gente
a gente consegue explicar como é que eles têm tanta grana para queimar. Mas o futebol português, ele parece muito semelhante ao brasileiro agora, nessa época de crise de Portugal. O futebol brasileiro, a gente teve a milésima comprovação de que os clubes, em geral, mal administrados, estão falidos ou à beira da falência. Se fossem empresas, já teriam aberto concordata há muito tempo, né? Então, esses fundos acabam vendo portas escancaradas para entrar. Então, como a imprensa portuguesa está começando a se preocupar com isso agora, eu acho que a gente também tem que começar a botar o olho nisso para evitar novos casos como MSI no Corinthians, ISL no Grêmio. A ISL no Grêmio, quando entrou no Grêmio, montou o que era para ser um super time do Grêmio, com Astrada, com Zinho, enfim, com campeões, para montar um super time, que na época acabou parando na mão do Tite, esse time do ano 2000, 2001. Depois que a ISL saiu do Grêmio, a ISL quase quebrou o Grêmio. Então os torcedores não têm que estar preocupados se o Santos é maior que o Inter ou se o Inter é maior que o Santos. Tem que estar preocupados se o Santos vai existir se continuar deixando esses fundos interferirem tanto assim no futebol. Marcelo Beckler, pois não? Não, era uma questão sobre o que o Leandro falava da ISL, da MSI. Mais recentemente aconteceu, sem ser assim, um grupo específico, mas o Vasco, que contratou muitos jogadores de um empresário, do Eduardo Duran, e o Figueirense também, mas aí o Figueirense é normal que seja um time que vai cair, invariavelmente, no Campeonato Brasileiro mais cedo ou mais tarde. Mas é o perigo de você contratar muitos jogadores de empresários. Empresário que quer ter retorno. O time começa a ir bem, os caras são vendidos, aí de uma hora para outra você pode acordar num dia sem 3, 4 jogadores, porque o empresário quer levar, o cara tem uma proposta da China que ele vai ganhar muito mais dinheiro. Você fica sem dinheiro, sem jogador e sem ter como ir no mercado buscar, porque às vezes a janela já está fechada e tal. O Vasco de 2011 e 2012 se desmontou de uma hora para outra. Ano passado ainda foi um fim de feira, o time ainda conseguiu se manter no Campeonato Brasileiro. Esse ano não tinha mais jogador, não tinha um empresário, não tinha dinheiro, não tinha nada para contratar. Ficou como jogar sal na terra, não tinha mais o que fazer no Vasco. Ele foi rebaixado por uma administração que entregou o time a contratações feitas por empresários. E muitas vezes acontece não só isso, como também um empréstimo do próprio empresário. O Carlos Leite, quando o Mano Menezes foi contratado pelo Corinthians no final de 2007 para 2008 na Série B, o Carlos Leite fez um empréstimo ao Corinthians, depois recebeu por isso, porque a situação do Corinthians financeiramente era caótica até então. Juliana Cabral, conosco o Leandro Demore, que escreveu a matéria sobre a empresa do EA Sports para o site impedimento.org. Juliana. Leandro, boa tarde. Essa empresa já tem um histórico desse tipo de negociação? Já teve algum envolvimento com algum jogador aqui dentro do Brasil? E como é que funciona aí fora? Já comprou algum jogador? Já colocou em outro clube? Como é que foi? Se existiu? Olha, do que a gente pesquisou, a grande transferência deles, por enquanto, é essa transferência do Damião. Teve um outro jogador, deixa eu só ver se eu acho aqui, porque tem algumas informações que não entraram na matéria, que são informações igualmente relevantes, mas acabaram não entrando por um motivo ou outro. A gente acabou não conseguindo fechar o texto. Mas teve um outro jogador, que se não me engano era jogador do Corinthians, que também foi negociado pela Doriane, mas eu não sei se a Doriane tirou ele do Brasil ou se a Doriane comprou ele lá fora e passou ele de um clube ao outro. Mas eu acho que o primeiro grande sinal da Doriane no Brasil é o Damião. Eu acredito que se continuar sendo facilitado, porque hoje a gente tem uma situação que é a seguinte, até poucos dias atrás o Grupo Sonda disse que se retiraria do mercado de futebol, né? E o Grupo Sonda, casualmente, e eu não estou fazendo aqui nenhuma acusação, mas casualmente o Grupo Sonda negociava primordialmente com o Internacional e Santos. Tá? Esse grupo se retirou do mercado algumas semanas atrás. Casualmente a Doriane está fazendo agora um negócio entre Internacional e Santos. Talvez sejam clubes que estejam abertos a isso. E talvez o Internacional pode dizer que tem uma história de sucesso em parceria com o Sonda, como o Santos pode dizer que tem uma história de sucesso em parceria com empresários, com o Neymar, e não há nenhuma ilegalidade nisso. Mas, na minha percepção, se houver espaço, a Doriane fará mais negócios. Se houver espaço, outros grupos também farão mais negócios. É isso. Leandro Demore, jornalista que escreve para o site impedimento.org, que escreveu uma bela matéria sobre a empresa do EA Sports. Diga, Marcelo. A Doriane tentou contratar o Neymar para o Real Madrid, quando o Neymar foi contratado pelo Barcelona. O Fabiano Fará teve uma matéria brilhante esse ano, sensacional, premiada inclusive, com os documentos da ata de reunião do Conselho do Santos, e que ali se falava tudo de como é que aconteceu a negociação do Neymar.
E o Odílio Rodrigues, o presidente em exercício do Santos, ele fala de que foi a Madrid se encontrar com o dirigente do Barcelona, porque o Barcelona ia jogar lá, o Sandro Rosell estava presente na capital espanhola, e quando voltou, um representante do Real Madrid, representando a Doyen, fez uma proposta pelo Neymar. Só que aí o Santos ficou com o pé atrás, porque não tinha nada do Real Madrid, nada escrito, e tinha uma proposta de concreto do Barcelona. Acabou não indo para frente, ficou naquela de qual clube que ele vai escolher e tal. Era um jogo de cena, porque ele já tinha escolhido o Barcelona um ano antes. Mas via Doyen, o Real Madrid fez proposta também pelo Neymar, quando ele ainda era jogador do Santos. É uma empresa que não está no mercado para brincar. Isso aí a gente percebe pelos nomes, né, Leandro? Pelos nomes a gente percebe que não é uma... Eu só quero fazer uma correção, eu quero pedir perdão o seguinte. A outra negociação que eu me referia é não é da Doyen, tá? É de um fundo chamado Quality, que é um outro fundo. O Doyen fez esse negócio com o Damião. Esse outro fundo, esse outro jogador é o jogador Elias, tá? E esse outro fundo se chama Quality Sports Investment. Enfim, a gente tem estrada para andar ainda. A UEFA está de olho em alguns desses negócios na Europa. A gente não pode esperar que a CBF faça o mesmo no Brasil, porque a gente conhece a CBF. A gente não pode esperar que a Conmebol faça o mesmo na América do Sul, porque a gente conhece a Conmebol. Então, talvez nós, como jornalistas, temos que fazer o nosso papel e tentar ajudar da melhor forma possível. É isso. Jornalista Leandro Demore, do site impedimento.org, parabéns pela matéria sobre a Doyen Sports e obrigado pela presença aqui na Rádio Globo, Leandro. Um abraço. Valeu, pessoal. Um abraço.